Orçamento. Quanto? Trata-se do plano financeiro no qual serão apresentadas todas as despesas necessárias para que o nosso projeto seja realizado. O orçamento deverá ter uma estrutura lógica e ser coerente com as necessidades do projeto e com os valores de mercado. Apesar de trabalharmos com uma estimativa orçamentária, sobretudo por causa da lacuna temporal que normalmente existe entre a finalização do orçamento e o início de execução do projeto, esse instrumento financeiro deverá ter a sua construção sempre apoiada em informações adequadas e valores reais do mercado cultural. Um orçamento mal elaborado prejudicará as negociações com financiadores, parceiros e ainda poderá comprometer a execução do projeto. Orçamento? Vou precisar da sua ajuda novamente. Ok, vamos listar todos os itens necessários para a realização do projeto. Faremos isso a partir das informações apresentadas nas etapas de trabalho e no cronograma, para que possamos especificar as atividades que demandem recursos financeiros. Pensaremos nos profissionais e empresas que serão contratados, na locação de bens, materiais e espaços, na confecção de material de divulgação, no transporte de pessoal, de equipamentos e obras, na hospedagem e alimentação. A partir dessa lista, solicitaremos as propostas financeiras a fornecedores e prestadores de serviço para orçarmos os valores de cada uma das rubricas. Exemplo: produto, exposição de arte, duração do projeto, 4 meses. Necessidades: 3 artistas, 1 produtor, 1 curador, 1 assistente de curadoria, 1 coordenador educativo, 5 educadores de arte, 1 coordenador administrativo financeiro, 1 secretária, 1 designer gráfico, 1 assessor de imprensa, 1 fotógrafo, 1 contador, 1 assessor jurídico, 1 auxiliar de serviços gerais, montagem e desmontagem, locação de mobiliário expositivo, locação de equipamento de iluminação, transporte das obras, seguro para as obras, confecção de convite, confecção da sinalização, confecção do livreto educativo, confecção de cartaz, anúncio de rádio, locação de toldo para abertura. É importante lembrar que, na fase de construção do orçamento, quanto mais envolvermos os profissionais que trabalharão conosco no projeto, menor será o risco de considerarmos valores incertos, e maior será o grau de segurança na execução do projeto. Entretanto, caso não seja possível obtermos todas as propostas, ou se ainda não soubermos qual empresa ou profissional contrataremos para um determinado serviço, o ideal é lançarmos mão de uma boa pesquisa de preços e utilizarmos valores de mercado para compor esses itens de despesa. Uma vez pronta essa listagem com os seus respectivos valores, começaremos a detalhar cada um dos itens de despesa, ou seja, as rubricas do orçamento. Saiba mais. Entre 2011 e 2012, o Ministério da Cultura, MINC, em parceria com a Fundação Getúlio Vargas, FGV, publicou boletins de preços com valores de serviços e mão de obra do mercado cultural das diferentes regiões brasileiras, tomando como base 6 capitais: Belém, Recife, Brasília, Porto Alegre, São Paulo e Rio de Janeiro. Apesar de ter sido encomendada para dar apoio às avaliações de projetos culturais submetidos à renúncia fiscal via Lei Rouanet, pesquisas como essa também ajudam os produtores culturais, que pretendem submeter seus projetos a leis e editais de fomento à cultura, a terem uma visão mais ampla e real dos valores praticados no mercado em que atuam. Todas as pesquisas estão disponibilizadas no site do Ministério da Cultura, cultura.gov.br. A lista completa com todos os boletins disponibilizados encontra-se no item Referências, nos anexos do curso. Uma vez pronta a listagem com os seus respectivos valores, começaremos a detalhar cada um dos itens de despesa, ou seja, as rubricas do orçamento, apresentando. Descrição é a descrição do item de despesa. Unidade é a unidade de medida do item de despesa, em hora, dia, mês, semana, cachê, quilômetros, serviço, verba, etc. Quantidade é a quantidade de unidades que utilizaremos no item de despesa. Ocorrência é a quantidade de vezes que iremos precisar deste mesmo item de despesa. Valor unitário
é preço unitário do item de despesa, valor total. É o cálculo do valor unitário multiplicado pela quantidade de unidades e pelo número de ocorrências. Vamos voltar ao exemplo. Contrataremos 5 arte educadores para que trabalhem no projeto durante 4 meses, recebendo, cada um deles, R$ 500 por mês. Assim teremos: descrição, arte educador. Unidade mês. Quantidade, 4. Ocorrência, 5. Valor unitário, R$ 500. Valor total, R$ 10.000. Após o detalhamento das rubricas do orçamento, distribuiremos os itens de despesa de acordo com a etapa correspondente, como vimos em etapas de trabalho: pré-produção, produção, divulgação, comercialização e administração e acompanhamento, ou simplesmente custos administrativos. O agrupamento dos itens de despesa nas respectivas etapas nos dará uma noção mais clara dos custos relativos ao produto cultural, ou seja, os custos exclusivamente de produção. Além do mais, há mecanismos de incentivo à cultura que determinam percentual máximo para algumas etapas do projeto, e essa estrutura orçamentária facilitará o nosso controle. Poderemos, ainda, destacar no orçamento a etapa relativa às despesas com impostos e seguros. Em alguns mecanismos, essa separação faz-se necessária. O ideal é que o orçamento seja construído em planilha eletrônica, como o Excel da Microsoft, ou programa equivalente, pois, dessa forma, poderemos usar as fórmulas apropriadas para calcular corretamente os valores, evitando possíveis erros de cálculo. Entendendo melhor a ocorrência. De acordo com o exemplo exposto, como vamos precisar de 5 arte educadores, que receberão valor idêntico por seu serviço e trabalharão o mesmo período de tempo no projeto, ou seja, o meu item de despesa se repetirá 5 vezes. Para não criarmos na planilha orçamentária uma linha diferente para cada um dos 5 arte educadores, recorremos ao item ocorrência para simplificar a inclusão da informação na planilha. Para isso, basta apresentar o número de vezes que o meu item de despesa se repete. A Lei Rouanet, por exemplo, define um teto de 15% do total do orçamento para as despesas com atividades de natureza administrativa e 20% para as despesas relativas à divulgação do projeto. No caso de projeto aprovado na Lei Federal de Incentivo à Cultura, se comprovarmos que existe um déficit orçamentário que limita ou engessa a execução do projeto, poderemos solicitar ao Ministério da Cultura uma complementação do valor autorizado para captação, desde que esta não ultrapasse 50% do orçamento aprovado, e que o proponente já tenha captado pelo menos 50% do valor autorizado em portaria. No entanto, a necessidade da suplementação de valor deverá ser demonstrada e fundamentada. Desatualização orçamentária. Mesmo utilizando os preços apresentados em propostas financeiras fornecidas pelos prestadores de serviços e fornecedores, um orçamento será sempre uma estimativa e, portanto, correremos o risco de termos nossos valores defasados em face de flutuações de mercado. Para tentar minimizar esse risco, uma sugestão é solicitar aos profissionais que prestarão serviço um orçamento com valores previstos para a data de realização do projeto. Caso não seja possível, outra sugestão é, ao construir as rubricas de despesas, atualizá-las de acordo com o índice oficial de inflação, para que tenhamos as rubricas atualizadas com base na inflação prevista para o período de execução do projeto. Como há diferentes índices de inflação para medir as variações de preços, com diferentes metodologias e medidos por diferentes órgãos, sugerimos utilizar o Índice de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA, medido pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, que é o índice de inflação oficial utilizado pelo Banco Central, Bacen, para medir a inflação brasileira. Impostos. Em relação ao pagamento à pessoa física, devemos levar em conta que o imposto de responsabilidade do proponente, pagador do serviço, deverá ser devidamente calculado e contemplado no orçamento em rubrica específica para essa despesa. É o caso do INSS de responsabilidade do projeto, com alíquota de 20%. Por exemplo, quer dizer que eu devo calcular o cachê já acrescido do imposto? Sim. Neste caso, cada artista receberá R$ 3.000, valor bruto, de cachê. Entretanto, a despesa para o projeto com esses profissionais não será apenas de R$ 6.000,
mas sim de R$ 7.200, já que sobre o valor do cachê incidirá o cálculo de 20% de responsabilidade tributária do proponente. Também caberá ao proponente fazer a retenção desse valor para futuro repasse à Previdência Social. E o imposto de responsabilidade de quem recebe o pagamento? Os impostos de responsabilidade do prestador do serviço serão descontados do valor bruto do pagamento acordado e recolhidos para posterior repasse ao governo, estado ou município. Neste caso, só teremos de nos preocupar em apresentar no orçamento o valor bruto acordado com o prestador de serviço. São exemplos desses impostos o Imposto de Renda à Pessoa Física, IRPF, e o Imposto sobre Serviço, ISS. Com relação aos serviços prestados por pessoa jurídica, devemos considerar no orçamento o valor bruto acordado para o pagamento da prestação do serviço. Esse pagamento deverá ser realizado mediante a apresentação de nota fiscal e recibo, que, entre outras informações necessárias para o projeto, deverá ter discriminados os impostos retidos na fonte, se for o caso. Você verá mais adiante, no item referente à realização dos pagamentos, em execução do projeto, o detalhamento dessas informações. Com base no exemplo da exposição de arte, poderemos montar o seguinte orçamento. Pré-produção: R$ 1.500. Produção, execução: R$ 58.800. Divulgação, comercialização: R$ 14.200. Administração e acompanhamento: R$ 13.100. Impostos, recolhimentos, seguros: R$ 11.280. Total: R$ 98.880. Nota: o valor para a base de cálculo dos 20% do INSS apresentado no orçamento acima, R$ 31.400, refere-se aos pagamentos de serviços prestados por pessoa física. Neste caso, os serviços do assistente de curadoria, do artista plástico, do coordenador educativo, dos arte-educadores, da secretária, do fotógrafo e do auxiliar de serviços gerais. Em resumo: total, R$ 98.880, ou seja, 100%. Divididos em: pré-produção, 1,5%. Produção-execução, 59,5%. Divulgação-comercialização, 14,4%. Administração e acompanhamento, 13,2%. E impostos, recolhimentos, seguros, 11,4%. Agora é com você. Liste todos os itens necessários para que seu projeto aconteça. E a partir da listagem anterior, separe os itens que entrarão como despesa e orce os seus valores. Lembre-se de consultar os profissionais e fornecedores para que os preços considerados no orçamento sejam adequados ao preço de mercado. Construa o orçamento no Excel ou planilha eletrônica similar, agrupando as rubricas de acordo com as suas etapas de realização. Veja essa tabela. Erros comuns. Apresentar rubricas fechadas. Lembre-se, tanto para o nosso próprio controle, quanto para um maior entendimento de terceiros da composição das despesas do projeto, é fundamental apresentarmos rubricas de forma clara e detalhada. Vamos a um exemplo: confecção de CD de áudio. Além do preço da prensagem, no valor unitário acima foram diluídos os valores referentes à masterização e à confecção da capa e do encarte do CD. Portanto, da forma como está apresentada, essa rubrica não reflete o valor unitário real, e deverá ser desagregada para uma maior transparência. Contar com serviço voluntário, bens emprestados e cessão de espaço sem consulta prévia e devida anuência. Para que tenhamos um projeto sólido e viável é vital. Não podemos construir o nosso plano orçamentário em cima de suposições. Todas as necessidades para a realização do projeto devem ser mensuradas e não devemos contar com serviço algum em forma de parceria ou de apoio, sem uma consulta prévia ao profissional e sua devida aceitação por escrito. Igualmente, assumimos alto risco ao considerar, sem acordo prévio, a utilização de bens, equipamentos, materiais ou espaços cedidos. Todavia, caso as parcerias realmente se estabeleçam, é importante solicitar carta de anuência ou termo de compromisso aos parceiros. Assim, evitamos possíveis contratempos.